Estamos com mais um episódio do Pode Isso, Doutor? E hoje, muito especial, com duas presenças ilustres da nossa querida conterrânea daqui da nossa terra, Aline Felipe, que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e é membro da Associação dos Autistas Miguel, aqui da nossa cidade de Frederico Westphalen. E também estamos recebendo hoje a doutora Vanessa Fioresi, sócia fundadora do escritório Fioresi Advocacia, que atua em mais de 20 estados no Brasil. Atua em prol da saúde, foi secretária de Educação de Foz do Iguaçu, no Paraná, especialista no direito da saúde e direito médico, professora de cursos online do Simplificando o Autismo, TND, certificação Tiago Castro, Universidade da Inclusão, Neuroconecta, dentre outros. Autora do livro Simplificando o Autismo para pais, familiares e profissionais. Realiza palestras em todo o Brasil e ontem tivemos a grata satisfação de ouvi-la no Salão de Atos da URI, na presença de aproximadamente 700 pessoas, onde a doutora Vanessa trouxe muita informação, de uma importância tremenda nos dias atuais, onde muitas vezes nos deparamos na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, com pessoas com autismo, com deficiência, e precisamos conhecer e saber os direitos que essas pessoas têm. E é por isso, então, hoje que estamos reunidos aqui, acompanhados da nossa prof. Kátia, que também é advogada, e a doutora Kátia Venina Sanderson, da Jornada Fortes, é professora da casa, assim como eu, que vocês já conhecem de outros episódios, sou a prof. Pati, e então esperamos que a partir de agora vocês ouçam e acompanhem um pouco mais sobre a, o autismo, que foi o tema da palestra ontem, da infância à velhice, e vamos então tentar tirar algumas dúvidas aqui com a doutora Vanessa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professora, muito obrigada. Obrigada, Kátia. Obrigada, Aline. Foi com o esforço da Aline que eu cheguei até aqui, com ela que começou todo esse diálogo com o Frederico. E eu sou muito grata porque o município de Frederico está fazendo algo diferente do que a grande maioria, de mãos dadas com a URI e com outras autoridades da região, para trazer informação para as famílias, que é algo muito raro. Geralmente, o que os gestores públicos fazem, ou em alguns casos, não trazem essa informação para a família. E isso já é algo inovador, muito inovador. E para mim foi um privilégio estar aqui com vocês. Eu fui muito bem acolhida desde o começo, povo acolhedor, e espero poder contribuir também com a população neste podcast. Que ótimo, maravilha, com certeza. Aline, vamos pegando o gancho do que a doutora Vanessa nos colocou. A informação, você como membro da associação, presidente do conselho da pessoa com deficiência, qual é a importância de autoridades, instituições terem essa preocupação em trazer a informação adequada para as famílias? Boa tarde, tudo bem, profs? Tudo bem? Para nós, famílias, né? A gente sempre costuma dizer que nós precisamos ser acolhidos, juntamente com os nossos filhos, né? E ter esta informação de qualidade direcionada, isso é com certeza primordial. Eu conheci o trabalho da doutora num congresso Vozes do Autismo em Ijuí, deve fazer uns 6 meses, eu acredito. E foi através do trabalho da doutora, o assunto de tamanha relevância, e eu comecei a pensar, como família, nós temos referência na nossa região, apesar de termos muitos advogados, mas nós temos referência, eu enquanto familiar, eu tenho uma referência para procurar ajuda ou auxílio ou uma orientação no direito de saúde, principalmente no tema autismo. Então, em conversa com a doutora e com a administração, que foi muito parceira, a secretária Maristela, a professora Aline, que também faz parte do colegiado de professores, foram muito parceiros, e a gente conseguiu, então, trazer a doutora para trazer esse tema tão relevante, tão importante,
e que eu tenho certeza que ontem, para pais, familiares, monitores, professores, enfim, a nossa comunidade acadêmica que também abraçou a causa, a gente quer tocar nesses alunos esse interesse, esse despertar por uma área que a gente tem carência de profissionais. Então, falo muito mais enquanto família, buscando bons profissionais, buscando despertar esse interesse em outras pessoas pelo assunto também. Com certeza. E o direito médico, ele vem crescendo, né, doutora Vanessa? Nós vemos que há muito mais interesse, talvez até pela jovem advocacia, do que por nós já da velha guarda, que já estamos em algum nicho, né? E conta um pouquinho para nós como é que foi essa tua escolha pelo direito médico. Eu fui, como eu mencionei ontem, eu fui na contramão do que a grande maioria. Porque geralmente os advogados ou algum profissional, eles começam porque eles têm alguém na família que tem um diagnóstico, sentem a dor e começam a trabalhar na área. Eu não, é porque eu estava no momento na minha advocacia, eu tinha 5 anos de advocacia na época, eu advogava e eu só estava indo no automático, então eu ia pelo resultado financeiro. E quando eu fiz essa avaliação, que eu parei e pensei o que, que eu estou fazendo da minha vida e o que eu realmente quero para minha vida, eu comecei a fazer esse retrocesso, né? De quem era a Vanessa, o que eu gostava de verdade. Eu estava sendo advogada só porque eu não tinha conseguido ser o que eu queria. E daí eu lembrei que o meu sonho de menina, pequenininha, era ser médica pediatra. Eu sempre dizia que eu seria uma médica pediatra. E daí eu fiz aquela análise. Bem, eu já tenho 2 filhos, já sou advogada. Eu vou parar com tudo e começar medicina no Paraguai, porque a opção que nós temos lá em Sim. Foz é fazer medicina no Paraguai. Agora nós temos a federal, mas na época eu falei, vou começar a fazer medicina no Paraguai e meu marido vai me abandonar, né? Porque desse jeito vai cuidar da terceira filha, né? Eu falei, não, então eu tenho que dar um jeito. E daí eu vi no direito da saúde uma maneira de realmente fazer o meu trabalho com amor, com sentido. E foi onde eu comecei. Realmente não é uma área para amador, porque não é uma área fácil, é uma área extremamente exaustiva, porque você trabalha com as dores das famílias, você trabalha com uma situação de vulnerabilidade muito grande, então isso mexe com o nosso psicológico, ainda mais mulher, né? Nós temos toda essa questão, mas não tem nada melhor do que tu ligar para uma família e falar para a família que ela vai ter um tratamento que ela estava esperando há meses, há anos. Então, isso é muito gratificante, né? Isso dá total sentido para continuar. Lógico que a gente tem que equilibrar os pratos e, né, em todos os quesitos. Eu não tenho fórmula mágica para tudo, eu sempre fui aprendendo, então eu fui buscar aprender sobre o tema, estudar, mas é algo que realmente dá muita satisfação para quem gosta de saúde. E você precisa, para atuar, você tem que conhecer da seara médica, de artigos científicos, da terapia em si. Muitas vezes você tem que ir até um local onde é feita as terapias para você saber o que você está pedindo para o seu. Entender. Então tem tudo isso, essa dedicação. E outra coisa, doutora Vanessa, é preciso ser um profissional muito sensível, né, para as demandas, porque tu está tratando com a situação mais cara das famílias, mais valiosa, que são os filhos, normalmente, né? Então, esse olhar com empatia, com cuidado, é um momento muito delicado. O direito médico, né? Ele trata só problemas. Então, essas pessoas, quando chegam até você, devem estar sedentas por uma solução. E aí, como resolver, né? Tem a questão da urgência. Sim. Então, você já chega numa situação de extrema urgência. Nós sabemos que uma petição inicial, você não monta uma petição inicial da noite para o dia, ainda mais com as suas peculiaridades. Então, cada Exatamente. família tem uma situação, né? Esse registro inicial de todos os detalhes, isso é importante. E quanto antes você ingressar com a ação,
né? E isso também é algo que exige bastante do advogado. Ter essa organização de já entrar o quanto antes para ter uma decisão liminar. E são várias brigas, né? Porque tu entra com a ação, daí tu ganha liminar, daí tu tem uma segunda briga que é fazer aquela liminar ser cumprida. Exatamente. Né? Então, é briga em cima de briga. E muitas vezes é um tempo que essa criança está perdendo e a família não entende o trâmite processual. Sim. Muitas vezes acha que é responsabilidade do advogado, né? Mas, assim, quando a gente senta com um juiz, quando a gente explica a situação da família, tem esses detalhes da família, muitas vezes surte um resultado, Sim. né? Sim. Tá, e outra coisa, a advocacia que a senhora faz é em toda a região sul, todo o país? Eu atendo em Em todo todo o Brasil. todo o Brasil, Isso, sim. aham. Mas assim, as peculiaridades de cada tribunal, é muito difícil isso, né? Tem muita diferença. Por exemplo, no Maranhão, a tendência é uma decisão. Rio Grande do Sul e Paraná, totalmente diferente, né? Então, você também saber como o tribunal está caminhando, isso também é importante. E nesse momento, quando é algo que é preciso uma conscientização também das pessoas de procurarem bons profissionais, porque quando nós falamos da mesma forma que um médico, ele está lidando com a tua vida, quando se fala de profissionais do direito, de advogados, advogadas, estão trabalhando com o teu patrimônio, com a tua liberdade, com a tua vida pessoal, né? Então, é muita coisa em jogo. E conta um pouquinho para nós, doutora Vanessa, qual, qual é a maior dificuldade que você percebe nas famílias, muitas vezes? Qual é o momento, a faixa etária que os pais chegam para buscar um auxílio jurídico para o tratamento? Estou perguntando isso porque nós, como leigas nesse assunto, enfim, se ouve muito falar que há uma que os pais ficam em um determinado ponto em negação do diagnóstico, né? Então, como ontem foi falado muito da importância do diagnóstico precoce, de começar o tratamento, né, o quanto antes e tal, como é que ao longo desses anos a doutora tem percebido essa evolução ou não, enfim, no sentido de os pais aceitarem, não sei se melhor seria a palavra, mas mais rápido, talvez? Nós sabemos, assim, que de acordo com o que nós temos de levantamentos de dados, cada vez mais o autismo ele está perto de nós. Então, hoje nós temos 1 para 31. Esse é o dado dos Estados Unidos, né? Cada 31 crianças, uma E delas é um nós vamos dado ter. de 2022 que está chegando agora. Nossa. Então, provavelmente, muito em breve, nós teremos atualização. Então, assim, é inevitável. A turminha do teu filho tem quantos alunos? 24. Inevitável E que temos ali 2 autistas na turma dele. Então, assim, nós teremos um parente, um familiar, ou um amigo, alguém, nós vamos ter alguém com o diagnóstico. Saindo um pouquinho da tua pergunta, com relação à especialização dos profissionais, nós advogados, quem trabalha na área, eu vejo que cada vez mais nós precisamos entender sobre esse tema. Porque se tu vai fazer uma ação de separação, né, uma ação de tô separando um casal e ali eu tenho uma criança atípica, os alimentos arbitrados para essa criança já serão diferentes. Serão diferentes. Né? Então, são detalhes que um advogado que trabalha na seara tributária, eu tenho isenção, eu tenho a restituição do imposto de renda com prioridade para as pessoas que têm o diagnóstico de autismo, e hoje nós temos uma outra alteração recente, que é os débitos com as escolas particulares, eles podem ser deduzidos do imposto de renda como tratamento de saúde para as crianças autistas. Então, o advogado que trabalha com tributário também precisa saber desses detalhes. Isso não é só para quem trabalha na área de saúde. Exatamente. Né? É uma inovação, o ordenamento jurídico mudou, as coisas são diferentes. Assim como está vindo a IA, inteligência artificial, na nossa vida, e outras modificações. Então, nós precisamos nos atualizar. Nós, certeza. advogados, no geral. Agora, com relação às famílias e negativas,
nós temos pessoas de todos os modos. Uhum. Nós temos a família que abraça o tratamento, não é, Aline? Com certeza. E que vê no diagnóstico precoce uma forma de minimizar futuros danos, né? Trabalhando nessa questão da neuroplasticidade. Então, é uma enxurrada de terapias que a gente, de certa forma, quem tem condições hoje, Sim. de buscar justamente para diminuir, para tentar tornar nossos filhos, então, mais independentes, Qualidade de né? vida. Uma qualidade de vida melhor para eles. Mas é vulnerabilidade, né? Temos famílias e famílias. Exato. É uma política pública, né? Exatamente. Assim, quando a gente conversa bastante sobre o tema, a gente fala que existem vários autismos no Brasil. Então, nós temos o autismo da região sul, nós temos Sim, o autismo, Sim. porque são várias realidades Cultural, né? socioeconômicas, Exato. culturais. E com relação à negação do tratamento, como é que eu resisto a isso dentro do consultório? Eu falo assim para a família. Muitas vezes tu consegue ver, né? Uhum. O pai que aceita e a mãe que quer, ou a mãe que não aceita, que não tem o diagnóstico. E eu falo assim: olha, a gente só vai brigar por uma terapia, mal não vai fazer. Uhum. O máximo que ela vai fazer é bem, porque não é uma medicação, não é algo Sim. que não vai ter uma reversão. Daí aquele pai que não aceita o diagnóstico fala: então tudo bem, se é só uma terapia que, independente do diagnóstico, vai ter algum efeito para a vida do meu filho, tá tudo bem. A questão é que a gente tem esse hábito de rotular as coisas, né? Exatamente. Eu sou autista, eu sou TDAH. Não, mas se você vê um prejuízo na área de saúde, tu tem que buscar uma ajuda. Né? Com certeza. E quando o pai e a mãe entendem, fica muito mais fácil. Essa criança evolui, como a Aline mencionou, né? E o tempo para fazer o tratamento, isso é importante. A qualidade do tratamento também é importante. Para essa criança não ficar num tratamento que não vai surtir um efeito, né? Então, tem tudo isso. Que a gente nessa tem que ver. negativa familiar é tão difícil porque os pais têm mania e não é errado, né? Todo mundo idealiza um filho. Sim. Meu sonho é ser mãe, meu sonho é Sim. ser pai. E quando se tem um filho com diagnóstico, é uma espécie de luto. Claro. É um luto e é muito difícil de lidar. Então, cada pessoa, cada família tem Vai encarar. um formato. Vai reagir de uma Vai forma, reagir de né? uma forma. Então, é um período que a família tem que passar. Uhum. Só que tem que passar aquele e tem luto. que acordar. E assim, e é justamente por isso que eu fiz a pergunta para vocês, porque esses momentos que nós tivemos ontem, que estamos agora no podcast, são momentos que eu percebo que são um despertar. Tanto para pessoas que ainda não têm filhos, tanto para pessoas que têm filhos, para as autoridades, para as instituições, porque todos os problemas sociais e de saúde pública que nós temos, eles precisam ser debatidos. Precisa conversar sobre, entender sobre. Eu não tenho como, eu não terei propriedade se eu não buscar conhecimento sobre aquilo. E é muito interessante o que a doutora falou, a questão que hoje o direito da saúde, ele irradia para todas as áreas do direito, não apenas para o direito da saúde. E realmente, esse profissional que fica no feijão com arroz, como Limitado, a gente diz, né? limitado, vai causar um prejuízo. O problema não é para ele. Ele vai causar um prejuízo para o seu assistido, né? Não, e detalhe, o autismo, ele tem assim uma interferência tão grande na nossa vida, no modo que nós estamos vivendo, até no criminal. Se tu tem um pai com um regime fechado, estabelecido, ele pode ter a mudança do regime em razão de se ele for o responsável por essa criança com diagnóstico. Se for ele o pai que cuide dessa criança. Que leva nas terapias. Então, se um advogado criminalista sabe desse detalhe, ele vai fazer esse pedido já direcionado para o atendimento da saúde dessa criança. Então, ele está muito presente na nossa sociedade. O autismo está e ele faz parte da nossa sociedade. Só que a nossa responsabilidade como profissionais, gosto muito de frisar isso, a nossa seriedade, a nossa honestidade, nossa maneira correta de agir em todas as áreas.
desde o terapeuta, do médico, do professor, do presidente da associação, é o que vai dar para nós sucesso nesses tratamentos Com certeza. e no cuidado das nossas crianças, porque senão os recursos eles são finitos e vai acabar. Uhum. Com certeza. O cobertor é curto, né? Uhum. A riqueza financeira, tanto do Estado quanto do município, da União, é limitado. Então, Uhum. só com uma responsabilidade na aplicação desses recursos para verificar qual é a demanda que tem mais viabilidade, enfim, né? E é nisso que o profissional vai ter que comprovar, enfim, que aquele caso é um caso que se faz necessária Uma a intervenção. intervenção, né? Uhum. Isso mesmo. Aline, fala para nós um pouquinho, até talvez pode ser curiosidade de algumas pessoas, de algumas famílias. Você é membro da Associação Associação Asso- Regional, Regional. dos Pais e Amigos dos Autistas Miguel. Isso. Isso. Conta para nós um pouquinho assim, ó. Eu suspeito ou já estou com o diagnóstico, quem eu busco, com quem eu converso, gostaria de participar, de fazer parte dessa associação, gostaria de ter mais conhecimento para poder ajudar melhor meu filho, meu irmão, meu pai, enfim, que ontem vimos, né, que o autismo ele pode ser diagnosticado em qualquer fase da vida. E muitas vezes explica muita coisa na vida adulta de uma pessoa que não teve esse diagnóstico precoce, né? Então, nós temos o Tiago, que é nosso presidente da associação, né? A associação existe desde 2018, então ela já tem uma longa caminhada com o CNPJ próprio, um trabalho totalmente voluntário, formado por familiares, por pais, por mães, onde se busca essas informações, onde se troca experiências dos filhos. Então, nós temos as redes sociais da associação, nós temos também uma lojinha organizada para participar de alguns eventos, justamente para tentar arrecadar alguns fundos, para custear algumas coisas. Nós temos alguns sonhos, digamos assim, né, alguns projetos que a gente gostaria de implementar e que muito em breve a gente vai conseguir. Que é essa questão de uma sede ou terapias específicas que a gente consiga em parcerias através de convênios para possibilitar, então, que essas pessoas, esses familiares que já estão na associação consigam direcionar para os seus filhos e familiares, enfim. Então, a gente pede para as pessoas que acessem a rede social no Instagram da associação, a Associação Autistas Miguel, e conheçam um pouco do trabalho lá. Agora eu faço parte do conselho da pessoa com deficiência, no conselho municipal. Esse conselho foi reativado depois de muitos anos, né? Ele estava inativo desde 2011. Nossa. Então, nessa quarta semana da pessoa com deficiência, ele foi reativado, né? Que bom. Comigo como presidente, a Daniela Chiarello como vice e a Luísa Piovesan como secretária. Então, a gente tem algumas ações e algumas coisas que a gente quer buscar parcerias com a universidade, enfim, várias coisas que a gente quer melhorar aqui na nossa cidade para as pessoas, né? Seja acessibilidade, seja projetos de lei. Então, a gente trabalha com amigos, com vidas que a gente quer melhorar, com situações de pessoas que acham que já estão mais velhas e nunca viram uma coisa acontecer. Então, a gente está tentando trazer esse nosso trabalho, mais uma vez, voluntário. Sim. E eu convido as famílias que se interessem por participar, que abracem a causa, que nos ajudem. A administração também tem sido parceira, mas executivo e legislativo, que a gente possa trabalhar juntos, junto com a universidade, sempre parceria, para que a gente possa crescer juntos e buscar projetos e aplicar para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Com certeza. É um trabalho muito importante e necessário e que ótimo que foi retomado, então, aqui no nosso município, né, doutora? Me ocorreu agora a questão das terapias. Aqui na nossa região, ali no nosso município, na nossa região, assim, nós temos, assim, uma estrutura das terapias necessárias, digamos assim, desde a mais simples, a mais complexa, ou ainda é distante para se buscar, como é que é, porque a partir disso também vem o trabalho, né, de se buscar isso judicialmente. Na nossa cidade aqui, eu acredito que nós temos
quase 100% dos profissionais. Em termos de região, a neuropediatra mais próxima é Três Passos, é a doutora Raquel, é a mais próxima que nós temos. E a agenda dela é de 6 meses, é muito difícil. É muito difícil acontecer uma situação com o filho da gente e tu tem que aguardar ou 6 meses ou tentar um encaixe na agenda dela. Então, ou é ela em Três Passos, que é a nossa referência, ou Passo Fundo. Chapecó tem também alguns pais da associação que eu sei que levam um profissional. Mas se não, nós temos vários profissionais aqui, inclusive professores que fazem parte da universidade, psicólogos, fisioterapeutas, ecoterapia, nós temos a PAI que proporciona, temos o Teacoli, né, que agora vai abrir essa CCR 15, acho que dia 19 de setembro inaugura. Então, terapia ocupacional, que é um curso que a universidade também foi parceira, está trazendo. Você é nossa acadêmica. Retorno como acadêmica. Estamos começando de novo na terapia ocupacional justamente com esse intuito, né? Eu, como mãe, hoje me sinto na obrigação de trazer a informação e a qualidade de vida para o meu filho e também para aquelas mães e aqueles familiares que não têm esse interesse ou que não têm essa disponibilidade. Com certeza. Doutora, e quando a família se depara com situações assim, porque embora, como a doutora falou, atende pessoas do Brasil todo, né? A busca por essas terapias, né? Como é que funciona judicialmente? O que a família precisa lhe entregar de documentos para que seja viável essa ação? Uma das dificuldades que eu enfrentei desde o começo na atuação é porque nós tínhamos o tratamento mais nos grandes centros. Então, muitas vezes eu atendia uma família de uma cidade bem do interior e eu fazia um pedido de uma terapia que não teria ali no município. Então, eu tinha uma liminar sem o resultado, né? Então, isso já mudou muito. No decorrer desse tempo, já mudou bastante. Nós já temos vários profissionais buscando se capacitar e, enfim. Mas, o coração do pedido é o próprio laudo médico. Então, ter um laudo médico bem redigido, com a necessidade da criança, a frequência. A terapia, ela não é a mesma para todos. Muitas vezes eu tenho uma criança com uma necessidade, a outra criança com outra necessidade. E é essa busca, primeiro, pelo que você tem na sua região. Porque a criança autista, ela não tem condições de ser submetida a deslocamento todos os dias, porque as terapias, na sua grande maioria, elas são diárias, tem semanais, que ter uma reiteração, né? rotina. Então, a criança não tem como se deslocar, isso tudo a gente tem que levar em consideração no momento de peticionar. Isso aí a gente tem que fazer uma análise prévia para depois poder fazer o pedido judicial. E ontem também a doutora mencionou a importância de um laudo médico bem feito, né? No sentido de especificações, inclusive quantas sessões, o tempo da sessão e como isso é importante, porque são detalhes que parecem que não fazem a diferença, mas fazem toda a diferença, né? É justamente isso. Uma mãe que busca tanto com o plano de saúde as terapias. Se esse laudo médico não vier com o tempo de sessão ou com a frequência semanal, o plano de saúde ele tem a liberalidade de fornecer uma vez na semana 30 minutos. Não tem nada que obrigue ele a fazer diferente, porque ele não tem um médico assistente indicando algo diferente do que ele está fornecendo. Sim, doutora Vanessa, e quando é direcionado ao ente público, o laudo também, da mesma forma que no plano de saúde, tem que ser um laudo especializado? Porque isso vai ajudar todos nós. Vai ajudar a quem vai acolher essa criança, quem vai atender, quem vai direcionar o tratamento. Esse tratamento, ele muda muito. Então, muitas vezes a equipe multidisciplinar atende e vê que aquilo ali não está funcionando, modifica a carga horária, as terapias, mas sim, para o ente público também. Quanto mais rico de informações esse laudo, melhor serão para todos, porque até o ente público vai saber qual é a necessidade daquela criança. Com certeza. Meu Deus, a nossa conversa está excelente. Gostaríamos muito de passar uma tarde inteira conversando como passamos ontem à noite, lhe ouvindo. Infelizmente, a doutora Vanessa tem uma agenda cheia e não hoje vamos
conversar com ela sobre esses pontos que foram trazidos e vamos esperá-la numa próxima oportunidade para conversarmos mais e aprendermos mais, porque realmente é um tema muito necessário que todos nós, como sociedade, como famílias, como instituições, como nosso executivo, nosso legislativo, precisam cada vez mais ter o conhecimento para poder, então, proporcionar para essas famílias, para essas pessoas, tudo que elas precisam, porque quando a doutora falava ontem sobre igualdade e equidade, é algo que se confunde muito hoje, quando o executivo ou os legisladores vão ofertar alguma coisa à sociedade, né? Precisamos pensar o que cada um precisa na sua especificidade, porque igualdade, em muitos casos, e nesses em específico, não vai solucionar. Nós precisamos olhar para cada família, para cada pessoa, a sua necessidade, e para a partir daí, então, poder fazer as proposições. Aline, que recado você gostaria de deixar para o nosso público, para as famílias, para os nossos estudantes? Quero agradecer o convite, né? Convite do professor Pablo, vocês, a universidade, mais uma vez, que abre portas para esse tema. E eu, enquanto estudante, né, da terapia ocupacional, fiquei muito feliz da universidade ter abraçado a comunidade acadêmica. E eu fiquei muito feliz de ver o salão lotado ontem, muito mesmo. Foi lindo. Eu acho que, enquanto mãe atípica, a gente se emociona muito, porque a gente sabe que é um trabalho difícil, é um trabalho de formiguinha, e eu espero ter tocado o coração de cada acadêmico. Principalmente, o meu foco foi na comunidade acadêmica, para que eles pensem, como jovens que são ainda, nessa questão de constituir suas famílias, e que uma hora ou outra ele vai ter um autista, ou amigo, ou vizinho, ou próprio familiar. Então, que se tenha mais um olhar de empatia com a família dos outros, se eu ainda não tenho, e que haja um interesse maior, um acolhimento maior das famílias, da saúde mental dessas famílias, de recursos, e que essa rede funcione bem, né? Que essa rede funcione, que o familiar consiga fazer o trabalho juntamente com o terapeuta, juntamente com o advogado, e que esses alunos, eles tenham interesse em aprender mais a respeito e incluam mais os nossos filhos nesse meio. Sim. Muito obrigada. Nós que somos jovens há mais tempo, né, Aline? Temos esse papel de auxiliar os que são jovens há menos tempo, compreender essas peculiaridades, ter uma solidariedade e conversar sobre esses temas tão sensíveis, porque muitas vezes conversando, compartilhando, ele fica menos pesado. Ele dá uma leveza, né? Quando a gente dialoga, compreende o que é. Então, é importante a gente ter esses momentos na universidade de fala, como o da doutora Vanessa, que nos trouxe toda essa temática, para que todos nós ganhamos com isso, né? A sociedade, a universidade, os profissionais do direito. O que todo mundo quer é que tenha espaço para todos e respeitar as diferenças, né? Exatamente. Claro. Inclusão. Inclusão. Isso é inclusão. Inclusão, Isso é inclusão. é verdade. Doutora Vanessa, que alegria recebê-la Obrigada. agora mais de pertinho, então. Vamos aguardar ansiosos o seu retorno. E também gostaríamos que você deixasse, então, um recado para o nosso público, para os nossos alunos, para a nossa comunidade. Primeiro eu quero relembrar um pouquinho um dado que eu passei ontem na palestra. Nós temos mais de 52 milhões de beneficiários de planos de saúde. Essa minha fala não é incentivando a judicialização, mas os advogados que atuam nessa área são poucos advogados que têm uma especialização. Então, a minha intenção aqui com o Frederico foi simplesmente dizer para vocês que vocês têm muita coisa boa, vocês têm algo que vale ouro, que é uma universidade com mais de 30 anos, então que tem muita riqueza na construção, em tudo que fez, já tem um legado.
tenho certeza que tem muitos bons profissionais que já se formaram aqui, estão em andamento. Então, que a minha vinda talvez não seja para uma volta, mas que seja para que os profissionais também tenham esse olhar para quem tem a necessidade, precisa de uma terapia, precisa de um tratamento de saúde. E talvez eu deixe aí uma marca, um registro com relação a isso, sempre lembrando que essa é uma área que a gente tem que fazer porque realmente você se identifica, você tem amor, você tem aquele olhar com cuidado para o outro, e eu tenho certeza que Frederico já deu o primeiro passo. Obrigada. Com certeza, com certeza. E é o que eu acabei lhe falando ontem no final da palestra. Eu tenho certeza que a doutora inspirou muitos dos nossos acadêmicos, muitos dos profissionais que estavam lá. E quando nós, com o nosso trabalho, conseguimos inspirar outras pessoas, cumprimos o nosso objetivo, a nossa obrigação, paga tudo o que a gente já fez. Então, parabéns, doutora, e muito obrigada por estar contribuindo aqui com a nossa comunidade. Obrigada. Obrigada. Pessoal, encerramos mais um episódio do Pode Isso, Doutor, e aguardamos vocês, então, no próximo episódio. Aqui embaixo vai passar o endereço do nosso canal do YouTube. Nos sigam no Instagram.